tarde, nono ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula online de matemática, onde hoje nós iremos rever o conteúdo de equações biquadradas. Esse assunto ele se encontra no livro de vocês, volume 3, entre as páginas 34 e 37. Então, vamos lá, meus amores, dar início à nossa aula de hoje? Então, como já foi falado em algumas aulas anteriores, equações biquadradas são equações disfarçadas do segundo grau, tá certo? Onde as equações biquadradas serão equações do quarto grau, tá certo? Como eu coloquei aqui, ó. O que é uma equação biquadrada? É uma equação de quarto grau, que para achar os valores de suas raízes, é preciso transformá-la em uma equação de segundo grau, em que o maior grau seja igual a 2, tá certo? Então, nós temos aqui alguns exemplos de equações biquadradas. Nós temos aqui, ó, 9x à quarta menos 13x ao quadrado mais 4 igual a 0. Onde podemos observar aqui que o coeficiente A será igual a 9, é aquele que está com o termo x à quarta. O coeficiente B será igual a menos 13, que é o que está com x ao quadrado. O coeficiente C é o termo independente, é igual a 4, tá certo? Temos aqui mais outro exemplo que diz assim, ó, x à quarta menos 13x ao quadrado mais 36 igual a 0. Percebo que nesse caso aqui, o coeficiente A, que está oculto, é igual a 1, o coeficiente B é igual a menos 13 e o coeficiente C, que é o termo independente, o que não possui incógnita, é igual a 36. Percebo que nesses dois exemplos, o maior grau da equação é 4. Por isso que é uma equação biquadrada, tá certo? O maior grau é 4, certo? Então, na forma geral de uma equação biquadrada, nós dizemos que será uma equação biquadrada toda equação do tipo ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a 0, onde o a será sempre diferente de 0 e b e c devem assumir valores reais. B e c devem assumir valores reais e o a tem que ser sempre diferente de 0, certo? Então, agora, como resolver a equação? Então, para resolver, encontramos as suas raízes, é preciso transformá-las em uma equação do segundo grau, como já havia falado. Isso ocorre através de uma transformação e substituição de incógnitas. Ou seja, se eu tenho aqui 4x à quarta menos 17x ao quadrado mais 4 igual a 0, é uma equação biquadrada, porque o maior grau da equação é 4, certo? Então, aqui, primeiramente, transformamos a equação biquadrada em uma equação do segundo grau. Para isso, vamos trabalhar com a seguinte igualdade. Vamos dizer que x ao quadrado é igual a y. Nós vamos usar desse artifício, tá certo? Então, essa igualdade será utilizada para determinar suas raízes. Então, temos assim, ó, 4x à quarta menos 17x ao quadrado mais 4 igual a 0. Então, agora temos como definição que x ao quadrado é igual a y. Sabemos que o termo x à quarta podemos reescrever através de uma potência de potência. Ou seja, x à quarta podemos escrever ela x ao quadrado elevado ao quadrado. Então, temos o seguinte, 4x ao quadrado elevado ao quadrado, repetir aqui, 17x ao quadrado mais 4 igual a 0, tá certo? Eu fiz essa transformação aqui do x à quarta, onde eu sei que x ao quadrado é igual a y, certo? Então, aonde tiver x ao quadrado, será substituído por y. Então, ficou 4 no lugar de x ao quadrado, y, tá certo? Repetir aqui esse expoente 2, menos 17 no lugar de x ao quadrado, y, mais 4 igual a 0. Temos agora uma equação do segundo grau, tá certo? Uma equação do segundo grau da incógnita y, onde o coeficiente a é igual a 4, o coeficiente b é igual a menos 17 e o coeficiente c, que é o termo independente, é igual a 4, tá certo? Então, agora, vamos resolver através de Bhaskara, sabendo já que o a é 4, o b é igual a menos 17 e o c é igual a 4. Então, através de Bhaskara, nós sabemos que a fórmula de Bhaskara é o quê? Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a, onde sabemos que delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, eu já fiz direto aqui, tá bom? Então, menos o termo b, então b estava negativo, eu coloquei dentro do parênteses, mais ou menos raiz quadrada de delta, o delta que é o b ao quadrado, como está negativo, dentro do parênteses, elevado ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes, esse asterístico aqui é o vezes, o
o A é 4, vezes o C, que é 4, certo? Sobre 2 vezes A, ou seja, 2 vezes 4, já que o A é igual a 4, certo? Então, aqui, continuando, nós temos o seguinte, nós temos aqui, ó, que menos com menos será igual a mais, tá certo? Mais ou menos. Então, aqui, ó, base negativa, expoente par, resultado positivo. Então, 17 elevado ao quadrado seria 17 vezes 17, que é igual a 289, menos, se vocês fizerem aqui, 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4, 64, e aqui, 2 vezes 4, 8. Então, ficou dessa forma aqui, tá certo? Onde vocês sabem o seguinte, nesse caso, coloquei mais 17, mais ou menos raiz quadrada, tá certo? De 225. Por que 225? Porque 289 menos 64 é igual a 225. Então, agora, nesse caso, o que foi feito? Extraiu a raiz de 225. Então, eu repeti aqui o mais 17, mais ou menos, raiz quadrada de 225 é igual a 15, porque se vocês fizerem 15 vezes 15, será igual a 225, sobre 8. Então, agora, eu terei que encontrar quem é y' e y duas linhas, quem serão as suas raízes. Já que o delta aqui, ó, deu 225, deu maior do que zero, eu terei duas raízes reais diferentes, tá certo? Então, eu coloquei aqui, ó, primeiramente, y', que será o quê? Quando essa raiz for positiva, ó, quando ela for positiva. Então, aqui ficou o quê? Eu tirei o mais do 17, porque não irá interferir, tá certo? O 17 estando com mais ou sem o mais, ele continua sendo positivo. Então, aqui eu tenho 17 mais 15, que é igual a 32. 32, no caso, será dividido por 8, que é igual a 4, tá certo? 4 ou mais 4. Agora, y duas linhas é quando a raiz agora é negativa. Eu fiz aqui com a raiz positiva, agora com a raiz negativa. 17 menos 15 é igual a 2, ficou 2 oitavos. Nesse caso aqui, se vocês dividirem 2 por 8, será igual a 0,25. Então, y' foi igual a 4, y duas linhas foi igual a 0,25. Terminou? Não. Eu encontrei as raízes da equação do segundo grau, tá certo? Mas eu tenho que encontrar quem serão as raízes da equação biquadrada, ok? Então, aí, encontrando as raízes, então, para determinar as raízes de uma equação biquadrada, vamos utilizar a relação de igualdade, que foi x ao quadrado igual a y. Então, aí, ficaria da seguinte forma, aplicando a solução biquadrada. Então, ó, x ao quadrado, que é igual a y. Então, nesse caso, vou resolver primeiramente quando o y for igual a 4, tá certo? Vou substituir agora o y por 4. Então, ficará o quê? X ao quadrado igual a 4, onde o expoente 2 passa para o segundo lado da equação, com a operação inversa da potenciação, que é a radiciação. Como o expoente foi 2, então essa radiciação terá índice 2. Então, aqui será o quê? X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4, onde a raiz quadrada de 4 é igual a 2, porque 2 elevado ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque o índice aqui que está oculto é 2, tá certo? Porque toda vez que o índice é 2, ele fica oculto. Então, aqui, se eu elevar 2 ao quadrado, será 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, aqui x será igual a mais ou menos, tá certo? 2. Agora, vamos fazer com relação a y duas linhas, tá certo? Vimos que y duas linhas foi igual a 0,25. Então, aí, voltando para o artifício, x ao quadrado é igual a y. Então, agora vamos ver quando y foi igual a 0,25. Peguei o expoente 2, passei para o segundo lado, em forma de uma raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 0,25 será igual a 0,5. Então, x será igual a mais ou menos 0,5, tá certo? Então, nesse caso, aplicando a solução biquadrada, nós temos que a solução de uma equação, tá certo? Biquadrada, nos retorna de 0 a 4 resultados. Então, nesse caso, eu obtive 4 resultados. Quem foram os resultados? 2 e menos 2, na verdade, 2 aqui positivo e menos 2. E nesse caso aqui, mais 0,5 e menos 0,5, tá certo? Então, foi 2 e menos 2, 0,5 e menos 0,5, ok? Então, observando a solução, pode-se observar que encontramos aí 4 soluções, como eu havia falado para vocês, ok? Então, a equação biquadrada nem sempre terá 4 soluções. Se o valor encontrado na solução da equação do segundo grau for negativo, não teremos como calcular a raiz
quadrada da solução na situação acima descrita. Ou seja, se o delta, tá certo? Na equação do segundo grau, se o delta for menor do que zero, então não existe raízes reais, tá certo? Mas se o delta for maior do que zero, irá existir duas raízes reais, logo eu irei encontrar 4 soluções aí para a equação biquadrada, tá certo? Então, eu coloquei aqui atenção, porque nem toda a equação, tá certo? Que o maior grau será 4, ela será uma equação biquadrada. Vejam que nesse exemplo aqui, o maior grau da equação é 4, mas ela não é uma equação biquadrada, porque uma equação biquadrada, o maior grau é 4, tá certo? Logo em seguida, o próximo maior grau tem que ser 2, e logo em seguida, o próximo maior grau tem que ser 0. Então, aqui nós temos uma equação, tá certo? Que é do quarto grau, mas ela não é biquadrada, porque está x à quarta menos 2x ao cubo mais x ao quadrado mais 1 igual a 0. O que deixou essa equação, tá certo? Da forma que não será classificada como equação biquadrada, foi esse termo aqui, menos 2x ao cubo, tá certo? Porque não é equação biquadrada, nós só iremos ter o termo de quarto grau, o termo do segundo grau e o termo de grau zero, tá certo? Na letra B, novamente, não será uma equação biquadrada, apesar do maior grau dessa equação ser 4, não será biquadrada por conta desse termo aqui, ó, 2x ao cubo, tá certo? Nessa outra aqui, não será uma equação biquadrada, porque na equação biquadrada, como falei para vocês, terá, no caso, 3 termos, onde um termo é do quarto grau, o outro termo é do segundo grau e o outro termo é de grau zero. Aqui nós temos uma equação onde o maior grau é 4, mas o outro próximo grau é 1. E eu não tenho termos com grau 1 na equação biquadrada, tá certo? Então, as equações acima não são biquadradas, ok? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, tá certo? Tenham relembrado desse conteúdo. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, passem lá no meu direct, tá certo? A partir das 3 horas até as 5h30, que eu estarei tirando as dúvidas de vocês, tá bom? E o código de presença da nossa aula de hoje será equações. Equações, tá bom? Então, passem lá no meu direct, marquem a presença de vocês. Logo em seguida, vocês irão pegar aí o livro de vocês, volume 3, e irão realizar as atividades que se encontram entre as páginas 34 e 37, tá certo? Logo em seguida, vocês irão assistir ao vídeo de correção, verificarem aí o que vocês acertaram. Lembrando que as questões que necessitam de cálculos, esses cálculos deverão ser feitos no caderno de matemática de vocês, colocando aí a data de hoje, colocando o número da questão, colocando o número da página de forma bem organizada. E no final, não esqueçam de tirarem fotos, tanto do que vocês registraram no livro, quanto que vocês registraram no caderno de matemática de vocês, certo? Então, meus amores, fiquem com Deus, tenham uma abençoada semana e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!